Então está aqui, Gênesis capítulo 2, né? Versículo 7, foi o versículo que eu apresentei aqui na 15 dias atrás. E o versículo diz, esse versículo, né, está narrando a criação do ser humano, o primeiro homem, né? E aqui diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E aqui nesse versículo, 3 pontos principais, 3 pontos-chave do assunto que será ministrado esta noite, que é terra, fôlego e alma. Então, indo para... Quando a gente quer ir mais... Quando nós estamos estudando a Bíblia, qualquer assunto, quando a gente quer ir mais profundo em um determinado tema, a gente tem que ir no texto original, porque esse versículo ele está aqui em uma tradução, né? A tradução do texto original. No texto original, a palavra terra, ela vem dessa palavra hebraica, e quando translitera é a palavra Adam, e Adam tem seu significado, que é chão, terra, solo. Ou seja, Deus formou o corpo humano, o primeiro homem, o primeiro ser humano, Deus ele formou justamente do pó da terra. Foi justamente da terra que Deus formou. Mas o que Deus formou aqui foi o corpo humano, como foi dito na aula passada. Então, quando diz que Deus formou do pó da terra, Deus formou do solo, formou do chão ali, o que nós conhecemos como o corpo humano. Essa é a primeira parte. E lá em Eclesiastes 12:7 diz, o pó retorne à terra de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, aqui está mostrando, duas matérias-primas do ser humano. Porque o ser humano, ele não é somente um corpo, ele não é somente uma alma, ele não é somente um espírito. O ser humano ele é composto por espírito, alma e corpo. E esse versículo está mostrando para nós aqui as 3 dimensões do homem. A matéria-prima do nosso corpo foi o solo, foi o pó da terra. Então, quando o ser humano morre, o seu corpo ele retorna para a terra e o espírito volta para Deus, porque o espírito foi criado por Deus, foi criado do próprio Deus. O espírito humano vem do próprio Deus. Então, aqui agora vamos ver a outra parte do versículo, que é o fôlego, né? Essa palavra fôlego é a tradução da palavra hebraica Neshamah, que significa respiração, espírito. Então, o que foi que Deus soprou? Deus não soprou o vento, Deus soprou o espírito. Né? O espírito que algumas traduções de Bíblia chamam, e Deus soprou o espírito de vida. É interessante que lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, eu trouxe aqui a tradução da Bíblia Almeida 2021, que diz o seguinte, esta é a palavra do Senhor a respeito de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e lançou os alicerces da terra e formou o espírito que há dentro do homem. Ou seja, lá no seu íntimo, lá no seu interior, todo ser humano tem a sua verdadeira essência, que é o seu espírito. Então, o ser humano tem a parte exterior, que é o nosso corpo humano, cuja matéria-prima Deus pegou o pó da terra para fazer esse corpo. E temos dentro de nós, no nosso íntimo, né, o espírito, que veio do próprio Deus. É a parte espiritual do ser humano. E aí fica faltando apenas a terceira parte, que é a alma, né? E essa alma, no hebraico, né, vem da palavra hebraica nefesh, que significa alma, ser vivo, mente, desejo, emoção, paixão. Então, quando falamos de corpo, carne, né, uma expressão muito usada na Bíblia é a carne, que se refere à natureza humana que há no nosso corpo físico. E a alma é justamente a nossa mente, nossos desejos, nossas emoções, paixão, tudo isso é alma. E o espírito é a parte que veio de Deus, é a parte que vem do próprio Deus. Então, o ser humano ele é composto de espírito, alma e corpo. Então, quando fala assim, formou Deus o homem do pó da terra e soprou o espírito de vida, que é traduzida muitas vezes por fôlego, e soprou o espírito de vida, o homem tornou-se um ser vivente. O homem
tornou-se realmente ali o projeto que Deus queria fazer, que era o ser humano. Então, o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. Então, a alma e o espírito fazem parte da natureza espiritual humana e o corpo a natureza física. E o corpo, para entrar em contato com o que é físico, o corpo entra em contato por meio dos 5 sentidos. E o espírito é a parte do homem que vai se relacionar com Deus, que vai se entronizar com aquilo que é espiritual, vai se comunicar com aquilo que é espiritual, e a alma é a parte das emoções, das paixões, e por aí você entende o que eu estou falando. Então, isso é o ser humano, um espírito, uma alma e um corpo. Diga assim: eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Você é essa pessoa. Amém? Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então esse versículo está mostrando aqui as 3 dimensões. A alma, o espírito, juntas e medulas, está relacionado ao nosso corpo. É muito óbvio isso. Então esse versículo mostra aqui essas 3 dimensões que compõem o ser humano. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é o ser humano. Exatamente isso é o que compõe. Somente o corpo não é o ser humano. Somente alma não é o ser humano. Somente espírito não é o ser humano. Porque cada um desses é o quê? O corpo é chamado de corpo humano, a alma é chamada de alma humana e o espírito humano. Juntando os 3 é que forma de fato o ser humano. Você está aqui? Amém? Mas nós não queremos falar aqui sobre o corpo, não queremos falar sobre a alma, né? A ideia aqui é falar justamente sobre o espírito humano. E algumas coisas aqui eu preciso repetir da última ministração para a gente poder prosseguir de onde parou. Então o espírito, ele é a parte do homem que foi feita para conhecer Deus e se relacionar com Ele. Então veja, Deus ele não vai se relacionar com nossa alma, Deus não vai se relacionar com o nosso corpo, a relação de Deus é com o nosso espírito. E a Bíblia diz, né, em João 4:24, que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque o espírito humano é a parte do homem que vai se relacionar com Deus. Se eu quero desenvolver um relacionamento com Deus, eu preciso me ver como espírito. Porque se eu me ver somente como algo material, eu não vou ter uma comunhão com Deus, eu não vou me relacionar com Deus, porque Deus, ele é espírito. Se Deus é espírito, a palavra de Deus também é espírito. Deus nos deu a sua palavra de forma escrita, mas a Bíblia, por mais a Bíblia, ela é divino humano, sabe? Ela é a palavra de Deus, que é espiritual, sobrenatural, mas foi dado a nós por canais humanos. Homens inspirados receberam a inspiração de Deus para escrever não o que eles queriam escrever, mas aquilo que eles foram inspirados por Deus. Então a Bíblia é divino humano, foi escrito por homens, mas a inspiração é divina. Ou seja, existem pessoas que estudam a vida toda no secular, às vezes tem várias graduações, tem doutorado, tem mestrado, tem PhD, e às vezes lê uma Bíblia e não conseguem entender a Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro normal. Não é qualquer livro que você pega e nela tem a mente humana. A Bíblia, por mais que ela foi escrita por homens, mas ela não contém a mente humana. A Bíblia contém a mente de Deus. Você está aqui? Você vê que a Bíblia é chamada de Novo Testamento e Antigo Testamento. O que é um testamento? Um testamento, amados, é a vontade de alguém, a mente de alguém, o desejo de alguém passado para um papel. E a Bíblia, ela é a mente de Deus passada para o homem. É o testamento de Deus para a humanidade. Mas eu não vou compreender a Bíblia com o meu raciocínio lógico, eu não vou entender a linguagem da Bíblia por meio do meu conhecimento. Eu só vou compreender a Bíblia pelo Espírito.
Por isso que esse assunto ele é muito importante. Porque se você não se vê como espírito, você não pode compreender Deus, você não pode compreender a palavra de Deus e não vai compreender as coisas de Deus. Queridos, se nós queremos desenvolver qualquer coisa, seja no espiritual ou no natural, nós precisamos conhecer aquilo. Você nunca vai ter sucesso em algo que você não conhece. Às vezes as pessoas em oração querem orar oração pela vida espiritual, ou desejam crescer espiritualmente. No evento das mulheres, do Momento Mulher, na reunião delas, foi feita uma enquete com várias perguntas de qual assunto elas queriam mais que tivesse uma atenção, que fosse abordado. E a maioria falou sobre a vida espiritual. Foi isso? Vida espiritual? Sobre a vida espiritual. Então, se alguém acha que tem entendimento que precisa crescer espiritualmente, é impossível você crescer espiritualmente se primeiro você não se entender como um espírito. Que você é um espírito. Porque muitas das vezes você está gastando sua energia somente naquilo que é natural. Só naquilo que é da dimensão física. E esquecendo que é sobrenatural. Esquecendo que você é espiritual. E se você não souber, se você não se conhecer como um espírito, como é que você vai crescer espiritualmente? Como é que seu relacionamento com Deus vai mudar? Como é que você vai conhecer a palavra de Deus se primeiramente você não se vê como um espírito? Você está compreendendo isso? Se eu não conheço uma coisa, queridos, eu não posso ter sucesso com aquilo. Tem pessoas que pensam que planta é somente pegar ali uma caqueira, colocar a planta ali e ficar aguar todo dia e pensa que é só isso. E não é. Você tem que conhecer sobre aquela planta. Existem plantas, queridos, que não podem tomar muito sol. E existem plantas que precisam de muito sol. Eu me lembro, na época da escola, o professor disse que uma vez fizeram a experiência de pegar um buzeiro daqui do Nordeste, né? Só tem no Nordeste mesmo, e levar para plantar lá para o lado do Sul, Sudeste. Então, um buzeiro não se deu, ele não se criou, porque um buzeiro, ele é uma planta, ele é uma árvore para a terra semiárida, para uma terra com pouca água. Ele vai morrer com muita água. Então, uma planta, você precisa saber se ela precisa de muita água ou de pouca água. Existem plantas que é uma gotinha de água, é o suficiente. Ou seja, você tem que conhecer sobre a planta para poder ter sucesso na criação dessa planta. Eu estou certo ou eu estou com a razão? Pronto. Então veja, se eu sou um espírito e eu quero desenvolver minha vida espiritual, eu preciso conhecer essa minha natureza. E isso só é possível com a orientação da palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai nos orientar a crescer espiritualmente, a se desenvolver espiritualmente e ficar espiritualmente maduro. E o objetivo dessa ministração é trazer essa consciência para você. Amém, amém? Então veja o versículo como ele é claro. Deus é espírito. Se Deus é espírito, importa que os que o adorem como? Em espírito e em verdade. Então, a única forma de adorar a Deus é em espírito. Só em espírito, não existe outra forma. Tudo bem até aqui? E uma coisa que precisamos entender, nós que estudamos a Bíblia, que lemos a Bíblia, é que os termos espírito e coração do homem são usados de modo intercambiáveis. Ou seja, existe uma troca na Bíblia quando se fala de espírito e coração. Exemplo, o espírito é a forma literal e categórica que a Bíblia fala diretamente sobre o espírito humano. E existe uma linguagem de figura sobre o espírito, que a Bíblia chama de coração. E aí fica intercambiável. Há uma vez, Deus, quando quer falar do espírito do homem, Deus chama de o coração do homem. E às vezes, ao invés de falar o coração, ele fala espírito do homem. Aí fica intercambiando, um tipo de intercâmbio, fica trocando as palavras. Mas ambos, tanto o coração do homem como o espírito do homem, trata-se justamente do nosso homem interior. Então, a Bíblia usa esse intercâmbio entre essas palavras. E se eu sou um leitor da Bíblia, eu preciso entender que quando a Bíblia fala de coração do homem, o coração do homem, homem interior, o coração, não está falando do músculo que bombeia o sangue. Deus está falando do nosso verdadeiro eu, o verdadeiro ser que é o nosso íntimo, que é o nosso espírito. Amém, amém?
Pois bem, então o coração ou espírito, licencinha. O coração ou espírito é também na Bíblia chamado de homem interior. Existe o homem exterior, que é a sua carcaçazinha, que é o seu corpo, a sua carenagem, que envelhece, que tem vontades, que tem paixões, né, que tem desejos, e você precisa entender o desejo de sua carne, as paixões da sua carne, a vontade da sua carne, e não andar por esses desejos, não andar por essas paixões, não se inclinar para o que a carne deseja, aquilo que a carne quer. Mas nós devemos andar principalmente pelo desejo e a vontade do nosso homem interior. É pelo espírito que nós devemos andar. Quando a Bíblia diz andar em espírito, não é você ficar aí levitando na rua, voando. Não, andar em espírito é você andar por esse eu do íntimo, fazendo as vontades desse eu do íntimo. E esse eu do íntimo, ele só vai se inclinar para as coisas que agradam a Deus. Mas o eu externo só quer se inclinar para as coisas que são da própria carne, das paixões carnais. Lá em 2 Coríntios, eu coloquei aqui na versão NAA, que é Nova Almeida Atualizada, diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. Porque a nossa carne ela vai envelhecendo, ela vai murchando, ela vai cansando, mas o nosso eu interior, o nosso verdadeiro eu, que é o espírito, ele não envelhece, ele não se cansa, ele não sofre os efeitos do tempo. Só quem sofre os efeitos do tempo é o nosso corpo, o nosso homem exterior. Mas o nosso homem do íntimo, esse não sofre nenhum efeito do tempo. O seu verdadeiro eu não sofre, ele não envelhece. O espírito, ele é eterno. Diga assim: eu sou eterno. O seu verdadeiro eu é eterno. Quando a Bíblia diz assim, está lá, eu acho que é em Eclesiastes, tem um versículo que fala, um versículo que diz que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Isso quer dizer o quê? Está falando sobre o nosso espírito, porque o nosso espírito ele é eterno. E o nosso espírito ele tem consciência da eternidade. E eu mostrei o versículo na ministração anterior, você pode conferir depois, lá do livro de Coríntios, falando que esse homem interior, ele sabe de tudo sobre o nosso eu. Ele conhece tudo sobre a nossa vida. Ele sabe de informações que nós não sabemos. Mas o nosso espírito, que nossa alma não sabe, que a nossa alma não captou, mas o nosso espírito tem essa informação. Amém, amém? Diga, o homem interior é o verdadeiro eu. Amém? Tudo bem até aqui? E uma coisa que eu parei, foi justamente aqui que eu parei na ministração passada, é que se nós somos um espírito, nós precisamos compreender o que é ser um espírito. E uma das coisas interessantes é que o nosso espírito ele tem uma voz. E essa voz é o que nós chamamos de consciência, ou intuição, ou voz interior. Nós temos uma voz no íntimo. Essa voz no nosso íntimo é diferente da voz da alma. É diferente da voz da cabeça. É uma voz lá no nosso interior. As mães, elas costumam desenvolver essa voz do seu próprio espírito. E elas chamam, por elas não ter a luz da palavra, elas chamam de coração de mãe. Não é assim? E esse coração de mãe, ela passa a saber de coisas ainda que não aconteceram, por causa da sua intuição. E elas não sabem explicar o que é, mas sabem, no meu coração diz isso, no meu coração eu já sabia disso, mas não sabe por meio de uma voz, não é uma voz nítida, mas é uma intuição que dá uma informação, que a pessoa recebe e sabe de determinadas coisas. Isso é o espírito humano, ele sabe de certas coisas. Toda mãe sabe do que é que eu estou falando, sim ou não? Mas também o homem também, o ser humano, que ele começa a crescer espiritualmente, ele vai passando a ter essa intuição.
E existem partes na Bíblia que eu posso trazer depois aqui e mostrar de Jesus não sendo guiado pela voz do Espírito Santo ou pela voz do Pai, mas ele sendo guiado pelo seu próprio Espírito. Tem Paulo também, e naquela passagem do que houve o náufrago, e o navio afundou, teve aquela passagem. Paulo não diz que foi o Espírito Santo, ele diz que no Espírito, assim, ele sabia dentro dele que ia acontecer uma catástrofe, um acidente, mas que ninguém iria morrer. Iria ter danos materiais, mas morte não. Ele sabia no íntimo dele. E muitas das vezes nós precisamos procurar entender, queridos, uma coisa. A Bíblia diz que existem muitas vozes, e nenhuma delas é sem significado. E se nós não tivermos cuidado para administrar, é capaz de a gente ficar até louco, né? Começar a jogar pedra na lua. Porque existe a voz de Deus, e a voz de Deus fala ao nosso interior. Existe a voz do Espírito Santo, que também fala ao nosso interior. Existe a voz do diabo, que fala na nossa mente, na nossa cabeça. Ele não fala no nosso espírito, ele não fala ao nosso coração, ele fala na mente. São os dados do maligno, ele fala na mente. E na mente existe a voz da alma. Você entende isso? É muita voz. E a Bíblia diz que são muitas vozes. E nós precisamos, pelo Espírito, saber discernir cada uma dessas vozes. Para a gente não estar fazendo muita besteira como muito crente faz. Tem crente que tudo crente é Deus está me falando. Irmão, é Deus mesmo quem está falando. Tem certeza que é Deus, porque fica colocando Deus em coisas que depois dá para trás. Aí eu pergunto, e Deus deu para trás? Foi? Deus voltou atrás? Então não foi Deus. Um dia eu tinha alugado estávamos com um prédio, precisávamos de uma sala de criança e de um apartamento em cima. Chegou uma irmã e disse, pastor, pode alugar que Deus está falando comigo, vai me pagar todo mês esse aluguel desse prédio. Deus falou comigo, pastor, pode alugar que eu vou pagar todo mês esse aluguel. Aí você acha que eu aluguei? Mas pastor, Deus estava dizendo, Deus está falando com a irmã. Não era Deus não. Eram as emoções da irmã falando. A irmã queria uma coisa e estava colocando Deus no meio das emoções. Cuidado para não colocar Deus no meio de suas emoções. Dizer que Deus está falando, quando às vezes não é Deus, é apenas sua alma ou sua vontade. Às vezes as pessoas dizem, pastor, o Espírito Santo está me incomodando a fazer tal coisa. Não, o Espírito Santo ele não incomoda ninguém. Mas o seu Espírito sim, o seu Espírito incomoda você. O seu Espírito sabe quando você está fazendo as coisas erradas e ele quer que você faça as coisas certas, você trilha o caminho errado e o seu Espírito vai lhe acusar. E João, ele escrevendo na epístola, ele fala sobre isso, que quando o nosso coração nos acusa. E temos que saber, quando o nosso coração está nos acusando, para não dizer que é Deus quem está nos acusando, porque Deus não é o nosso acusador, para não falar que o Espírito Santo está nos incomodando, o Espírito Santo não é o incômodo, ele não incomoda ninguém. Amém? Mas o nosso Espírito sim. Então saiba direcionar a voz que está em você para de onde realmente ela está saindo. E não diga que é Deus ou algo que Deus não está falando. Eu já vi muita gente dizer, rapaz, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, e depois as coisas não fluem, não dá certo, quebrou a cara. Aí depois o quê? Deus é o culpado? Não. Você está aqui mesmo? Amém? Então, o espírito humano tem uma voz. É o que chamamos de consciência, intuição, voz no íntimo. Mas eu quero destacar que eu poderia falar muita coisa sobre intuição. Na Bíblia tem alguns exemplos sobre intuição. A intuição é interessante, porque eu creio que todo mundo aqui tem experiência com intuição. Um dia eu estava conversando com um parente meu, ele estava acidentado de moto. Todo mundo sabe que o acidente de moto não costuma ser bem agradável, machuca muito, quem não tem proteção, né? Mas tem muito motoqueiro que acha que tem vida de videogame, só vive aí andando feito louco. E estava lá, e ele falando comigo assim, ele disse que tinha um negócio nele, olha só, quando você não se entende como um espírito, ele disse que tinha um negócio nele falando para ele não entrar naquela rua. E aquele negócio falava dentro de mim, não entre nessa rua, não entre. E eu entrei e um carro me pegou.
Para você ver, querido, que o espírito humano, ele fala com sua própria pessoa, com seu próprio eu. Agora, quanto mais nós aprendemos a seguir a nossa intuição, né, mais maduro nós vamos ficando espiritualmente. Você está compreendendo isso? Aprenda a ficar atento à voz da sua intuição. A intuição é o seu espírito, é a voz do seu espírito. Mas eu não trouxe aqui versículos e nem quero destacar aqui a questão da intuição, mas todos vocês sabem o que é isso e todos vocês vivem isso talvez no seu dia a dia. Quem quantas vezes tomou uma decisão, mas sabia dentro de si que aquela decisão era errada? Todos nós temos essa experiência com a nossa intuição. A intuição é a voz do nosso espírito, é a voz do nosso homem interior. Se a gente amadurecer essa prática com a nossa intuição, vou dizer uma coisa a você, você vai ser bem sucedido em muitas coisas em sua vida, porque o nosso espírito, querido, é mais sabido do que nós. É mais sabido. Ele consegue perceber coisas do nosso próprio futuro, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero trazer aqui em destaque, meu relógio não está aqui no meu tempo, aí agora eu estou perdido no tempo. É até nome de filme, né? Perdido no tempo. Não tem mais meu tempo aqui. Então, o espírito humano, ele tem uma voz, e eu quero trazer em destaque aqui, é a consciência. Quem aqui tem consciência? A consciência na Bíblia, ela pode ser uma boa consciência, pode ser uma consciência cauterizada, ou consciência morta, e pode ser também uma consciência fraca. Você quer ter uma boa consciência, uma consciência morta ou uma consciência fraca? Oi? Boa consciência. Aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 15, diz: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. E vamos entender uma coisa, a consciência, ela não é na nossa mente. Se você prestar atenção, você vai saber diferenciar. A consciência nunca é na mente, a consciência é no nosso íntimo, por isso que ela é tão ruim, porque ela é no espírito. Por isso que quando alguém está com a consciência pesada, é algo muito tenebroso, porque é no espírito humano, é a voz para guiar. E a consciência, ela tanto pode acusar você, como também ela pode lhe defender. Às vezes muitas pessoas estão lhe acusando de algo injustamente, e você sabe que você não é culpado daquilo, que você não cometeu aquilo, foi mal entendido, e do seu espírito você está em paz por causa da sua consciência limpa. Quem já passou por isso? Você ser acusado injustamente de uma coisa que não fez. Às vezes está todo mundo contra você, mas você está em paz por causa da consciência. Quando essa informação chega na consciência, automaticamente, querida, a infração segunda ela também vai chegar na nossa mente. A informação chega. Mas se você prestar atenção, a consciência ela é no nosso interior. Ela é no nosso espírito e não na nossa mente. Mas automaticamente chega. No momento que chega, você prestar atenção, você vai ver que é no seu interior. Então, a consciência ela é um guia para as nossas vidas. E nós temos que zelar por essa consciência. E meu tempo não chegou aqui. O que foi que aconteceu com a TV? Desmantelou, quebrou. Não tem nada aqui. Nenhuma luzinha não tem aqui. Nenhum pisca. Então, você como crente, você como filho de Deus, no dia a dia, você precisa vigiar, se policiar, para manter sua consciência limpa e sua consciência viva. E a consciência é um guia. E nós seremos julgados por causa da nossa consciência. Porque Deus colocou a consciência no homem para guiar o homem por meio dessa consciência. Para que o homem ande no que é certo e não no que é errado. Pois vamos lá então. Atos capítulo 24, verso 16 diz... isso é Paulo, né? Eu acho que é Paulo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Querido, não tem nada melhor do que viver nessa terra com sua consciência pura, com a sua consciência limpa. Não tem nada mais gostoso de se viver.
Ou coisa ruim é você estar fazendo as coisas pelas sombras, é você estar fazendo as coisas erradas e não ter paz no seu interior, porque a consciência não vai permitir. Porque a consciência quer guiar você para o que é certo. A consciência não quer ver você fazendo as coisas erradas. A consciência quer você com a vida íntegra diante de Deus. E quando você faz uma coisa que não agrada a Deus, vive de uma forma que não agrada a Deus, a consciência estará lá com um dedão bem grandão na sua fuça. Está errado. Que crente é você? Isso não é lugar para crente, isso não é coisa de crente. E você dando uma de doido, sem querer ouvir a consciência, querendo driblar a consciência. Vocês estão aqui ainda? E Paulo diz, olha, eu sempre procuro ter uma consciência sem ofensa. E não é só diante de Deus, não, também é diante dos homens. Minha consciência pura, minha consciência limpa de que eu estou fazendo a coisa certa. E você, irmão? Você está fazendo a coisa certa? Quando você está fazendo os seus negócios, você está sendo de fato honesto à sua consciência? Ou você é aquele tipo de crente que o carro bateu o motor, você chega num mecânico e diz, faz uma gambiarrazinha para me passar no cabo ali? Você queria ser essa pessoa? Ou você é aquele tipo de crente que tem um ditado mundano que fala assim, todo dia sai um besta de casa, eu vou atrás do meu. Para poder passar a perna nas pessoas, fazer trambique com as pessoas, fazer com as pessoas aquilo que você não quer que ninguém faça com você mesmo. Amém, amém? A impressão minha está ficando pesado. Está ficando pesado. Mas vamos lá. Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. É isso que um crente tem que fazer. Isso é o que Paulo fazia, olha, eu digo a verdade, não minto, eu dou testemunho à minha própria consciência no Espírito Santo. Você faz isso, coloca a sua consciência diante do Espírito Santo, para dizer, realmente eu sou um crente honesto, eu sou um crente justo, eu sou um crente que realmente eu vivo a palavra. Porque, amado, temos que ser crentes íntegros e que vivem essa palavra. Amém? Olha outro versículo aqui, ó. Atos 23, versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Amém? Você é fiel à sua consciência? Eita, foi pouco amém demais, misericórdia, Jesus. Ou você está com a consciência suja, ou você está economizando a palavra, né? Vamos lá então. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha como a consciência, a boa consciência é algo importante. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. O próprio mandamento de Deus, a própria lei de Deus, é necessário que haja uma boa consciência. A consciência é algo que nós devemos zelar por ela. Queridos, quando você faz uma coisa e você sabe que a palavra de Deus diz que é errado, e você pratica aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, você pratica, a Bíblia diz que aquilo é errado, e você faz, a consciência acusa? Se sim, glória a Deus por isso ainda, né? Porque se a consciência fala, é um indício de que você ainda está vivo espiritualmente. O que não pode é a voz da consciência morrer, porque ela morre, é o que chama-se consciência cauterizada, é aquela consciência que está insensível. Uma coisa que você sabe que é errado, que a Bíblia diz que é errado, você faz, ela não acusa, então, queridos, você está em apuros. Porque a consciência é algo indispensável na vida de um filho de Deus. Nós precisamos ter a consciência pura. Sabe aquele dia que você recebeu um troco a mais, né? E você disse, obrigado, Senhor, porque o Senhor proveu. E vai embora com um troco a mais, a sua consciência tem que acusar que o que você fez é errado. Porque se a consciência não acusar, querido, você está com um problema espiritual. A consciência tem que acusar aquilo que é errado, aquilo que não pertence a você, aquilo que não é seu. Se você está no supermercado
e você vê que aquela fila ali é fila de preferencial, e você não é preferencial, você não está grávida, você não é idoso, não é idosa, e está naquela fila preferencial, use de consciência. Você não é. Uso de consciência. Que tipo de consciência tem em você? Se você pega uma fila assim, se o estacionamento, a vaga é para deficiente e a vaga é para idoso, você não é idoso, você não é deficiente, o que você quer pegar numa vaga que não lhe pertence? Onde está a sua consciência do que é certo e do que é errado? Como é que Deus pode guiar a sua vida se Deus não vai encontrar uma boa consciência? Amém, amém? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Diga, eu amo a palavra de Deus. Diga, eu ando em uma boa consciência. Glória a Deus por isso. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. Olha só o que diz aqui, ó. Conservando, não somente a fé, conservando a fé e a boa consciência. Aqui diz, olha, rejeitando a qual alguns fizeram um naufrágio na fé. O que é que ele está falando aqui? Pessoas saíram da igreja, pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, porque elas não mantiveram uma boa consciência. Você começa a infringir sua consciência em pequenas coisas, como um troco passando, uma fila de mercado, um estacionamento. Você vai, aos poucos, matando a sua consciência. Quando sua consciência ficar cauterizada, você vai passar a fazer outras coisas. Ela não irá acusar, e com menos esperar nem na igreja você está mais, e nem salvação você tem mais. Porque você digamos assim, você não zelar pela boa consciência, você vai perder sua salvação. Vai perder. É o que ele está falando aqui. Pessoas vieram a naufragar na fé. O que é isso? Se desviar, apostatar da fé, sair dos caminhos do Senhor, porque eles não preservaram a sua boa consciência. Eu pergunto a você, como está a sua consciência, queridos? Amém, amém? Você está aqui mesmo? Aleluia! 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 9. Guardando o mistério da fé, em que? Em pura consciência. A consciência ela é indispensável na vida do Filho de Deus. E a consciência é a voz do seu espírito. Você lembra quando você era criança que você infligiu sua consciência? Eu não sei o que foi que você fez de tão ruim. E você pela primeira vez provou de algo terrível em sua vida, que era a consciência. Não sei o que foi que você fez, não sei se você colocou o gato na privada, ou menino é bicho de menino que faz as coisas, né? Quando a pessoa é criança que faz uma coisa errada, né? Os meninos, na minha época, graças a Deus, eu não tinha essa natureza tão demoníaca. Eles pegavam o coitado dos gatos, amarravam uma linha bem grossa nos cunhãozinhos do gato, colocavam uma pedra de paralelepípedo, né? Paralelepípedo, pedra de calçamento, e jogavam a bomba bem pertinho. Gente, eu falava que meninos ruins. Como é que eles fazem aquilo? A consciência deles não era nem eu que fazia, minha consciência já acusava. Que judiação com o bichinho do gato. E o menino era ruim. Diga, esses meninos de Deus não são não tem condições não. Fazer um negócio desse com o coitado dos gatos. Sabe, eles é triste quando as pessoas elas vão crescendo sem ser fiéis à sua própria consciência. Como é a sua consciência com aquilo que você compra todo mês? Você está pagando? Você está honrando suas dívidas? Sabe, amado, quem vende fiado precisa receber. Se você é crente, você compra fiado, não paga em dias, você está pecando. E está fazendo a pessoa que você comprou pecando mais ainda. E difamar o nome do evangelho, porque ele não vai nem falar teu nome. É aquele crente, aquela crente. A pessoa não vai falar seu nome. Vai os crentes tudo em pagar pelo aquilo que você faz. Vocês estão aqui ainda? Vocês gostaram, não foi? Falar dos velhacos? Irmão, pague suas contas em dias. Honre. Zele o seu nome de crente.
Crente tem que ser exemplo. Amém? A gente se esforça para isso. Hebreus capítulo 10, verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de quê? Da má consciência e o corpo lavado com água pura. Queridos, nós não podemos estar com a má consciência. Amém, amém? O que é que você anda vendo aí na internet? É coisa de crente mesmo? O que é que você anda assistindo? Será que é certo mesmo? Homem casado está vendo certas coisas na internet, ou mulher casada está conversando certas coisas com certas pessoas? Deixa eu falar uma coisa para você, mulher casada. A intimidade, sua intimidade com seu marido só diz respeito a você e a Deus. A ninguém mais. Espero que quando você falar da intimidade do seu casal para sua amiga, ou sua melhor amiga, ou seja quem for, que a sua consciência venha falar que você está errada. Você, homem, que anda vendo certas coisas, que sua consciência venha dar uma pontada bem aguda, para dizer que o que você está fazendo está errado. Amém? Porque se crente vê certas coisas na internet, a consciência não acusar, eu sinto muito lhe dizer, você não tem mais salvação não, porque a consciência não acusa. A consciência é o nosso guia, é a nossa bússola para falar como nós estamos espiritualmente. Como é que eu posso pecar? Como é que eu posso fazer as coisas erradas e a consciência não diz nada? Você está aqui ainda? Talvez alguém pode dizer, me arrependi de ter vindo hoje. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Eu posso padecer injustamente, mas a minha consciência diante de Deus está limpa. A minha consciência de Deus está pura. Pode me acusar dia e noite, mas eu sei em Deus que eu estou certo. Eu sei em Deus que eu não fiz isso, que eu não fiz aquilo. E muitas das vezes nós vamos padecer por causa da consciência, mas nós vamos estar em paz. Quem quiser pensar, pode pensar o que quiser pensar. Mas eu estou em paz com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Eu ando em uma boa consciência. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10, versículo 13. Nós vamos ver aqui sobre a consciência fraca. O que é uma consciência fraca? A consciência fraca é quando ela acusa coisas que a palavra de Deus não é contra. Coisas que Deus não está nem aí. Existem coisas que Deus nem se importa, que Deus não está nem aí. E quem é fraco na fé, aquele que não tem muito conhecimento na palavra, e ele chega ao reino de Deus, às vezes ele pode ter uma consciência baseada em doutrinas de homens, ensinamentos de homens, ou uma própria teologia própria. A própria pessoa inventa uma coisa que não está de acordo com a Bíblia, e acha que é pecado, e quando vê outra pessoa fazendo, se escandaliza. Isso é o que chama-se de menino na fé, ou o que tem a consciência fraca. Aqui diz, porque se alguém enxergar você, porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comida sacrificada a ídolo? Preste atenção nesse contexto, deixa eu abrir aqui o contexto. A cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra, uma cidade muito pecaminosa, uma cidade muito profana. E tinha muitos adoradores aos deuses estranhos. E era comum eles sacrificarem animais a um ídolo, digamos uma vaca, um carneiro, sei lá, uma ovelha, sei lá o quê. Sacrificar a um ídolo e depois aquela carne, o restante do animal sacrificado ao ídolo, eles colocavam no açougue para vender. Você está compreendendo isso? E aí os irmãos sabiam quem era quem naquela cidade. E quando algum irmão estava comprando naquele açougue a carne sacrificada ao ídolo, o irmão pensava, isso é pecado. Só que para Deus isso pouco importa. Porque Paulo ensina antes, diz que todas as coisas santificadas, posso comer tranquilamente, qualquer coisa. Pode sacrificar o Bezebu que for, ao demônio que for, ao Satanás que for. Se eu orar pelaquela comida, eu vou santificar ela. Era isso que Paulo estava ensinando. Só que tem pessoas que não entendem isso. Aí Paulo disse, aí ele que é fraco na fé vai se escandalizar. Olha o versículo 11. E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu.
E deste modo, pecando contra o irmão, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Ele está instruindo os irmãos que tinham conhecimento na palavra, que não se escandalizavam em comer coisa sacrificada ao ídolo, para eles não fazer isso na frente de um irmão, por conta da consciência fraca dele, a falta de conhecimento que ele tem. Agora mesmo passou uma festividade aqui na nossa região, há pouco tempo aqui, chamada São João. E tem crente que às vezes o vizinho faz lá uma novena, faz lá não sei o quê. E aí é vizinho do irmão, aí leva lá às vezes uma pamonha, né, um milho cozido, né, uma canjica. Só que essa canjica, esse milho, estava na festividade do santo. Aí tem crente que não come. Diga, eu vou comer coisa sacrificada a ídolo, não, coisa oferecida a um Deus, né, a um santo, não vou comer. Né? Aí o outro irmão quer se amostrar, eu como, né? Pega lá na frente do irmão e escandaliza o irmão. A Bíblia orienta para não escandalizar o irmão, você receber em silêncio, pegar em silêncio e comer, porque eu vou dizer uma coisa a você. Eu não quero saber quem foi oferecido, não. Se levar uma pamonha para mim, se levar uma canjica para mim, se levar um milho cozido para mim, pode levar o tanto que for. Pode dizer, esse foi consagrado ao Bezebu dos infernos. Depois traga para cá, que eu vou abençoar agora esse negócio aqui. Se eu gostar, pode dizer que foi consagrado. Eu não quero nem saber quem foi consagrado. Eu vou comer do mesmo jeito. Se eu gostar. Amém, amém? Você está aqui ainda? Eu já vi irmãos escandalizar. Irmão, não coma não, irmão. Isso aí é sacrificado aos santos. E eu com isso. Né? Eu depois de pôr a mão ali e orar, querido, já era. Obrigado, Pai, eu abençoo esse alimento em nome de Jesus, só me fará o bem. O Senhor abençoe as mãos que prepararam e abençoe essa família, esse lar, essa casa, e eu vou passar para dentro agora. Poxa, uma pamonhazinha. Poxa. Quantas mais mandar, mais eu como. Você está aqui ainda? 1 Timóteo 4,2 fala da consciência cauterizada. Aqui diz, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Só que antes de falar da consciência cauterizada, deixa eu trazer a memória aqui a consciência fraca, para você fechar esse assunto. A consciência fraca é quando ela acusa algo que a palavra de Deus não condena. E sua consciência acusa, porque você aprendeu errado ou não tem um conhecimento suficiente. Quando eu fui doutrinado que usar short era pecado. E aí, queridos, quando eu colocava um short, a consciência acusava, está pecando. Esse é um exemplo de uma consciência fraca. E você nunca vai ver na Bíblia que usar short é pecado, porque nem short existe na Bíblia, nem calça existe na Bíblia. O que existia na Bíblia só eram túnicas. Então, se é para obedecer, então todo mundo tem que andar de túnicas. Você entende? Na Bíblia não fala de short, não fala de calça, não fala de saia. Só eram túnicas na época bíblica. Mas os homens, eles inventam doutrinas. Tudo bem até aqui? Então, o Espírito, o nosso Espírito, é a forma de Deus guiar nossas vidas. E uma dessas formas é por meio da nossa consciência. O espírito humano é com quem Deus vai se comunicar, é com quem Deus vai trazer orientação, e se eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, se eu quero ter uma vida guiada pelo Senhor, eu vou ter que prestar atenção à informação que vai vir aonde? No meu espírito, no meu coração, no meu interior. E eu preciso aprender a andar por essa voz. Eu preciso aprender a andar pelo meu espírito. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, você quer ter a vida dirigida pelo Espírito de Deus? Se você quer ter uma vida guiada pelo Espírito de Deus, Ele vai nos guiar por meio do nosso espírito, falando ao nosso espírito, passando a informação no nosso espírito. Então, eu preciso entender isso. Se eu quiser crescer espiritualmente, se eu quiser ficar maduro espiritualmente, eu preciso sim aprender a ouvir a voz de Deus no meu coração. Ou seja, a voz de Deus no meu espírito, que dificilmente vai ser um som audível de voz. Pode acontecer? Pode.
Mas na maioria das vezes é só uma impressão, é só uma intuição. O Senhor nos dando uma direção. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu estou com uma proposta de emprego, eu estou pensando em viajar, em sair, morar em outra cidade. O que é que eu faço? Né? A orientação que eu dou, querido, é nem que vai, nem que fique. A orientação que eu sempre dou é: ore a Deus e veja a nota que tem no seu interior. Se você pensar sobre essa viagem, se você pensar sobre esse emprego, você tiver paz, se você tiver alegria no seu interior, Deus está te dando uma direção. Se você orar sobre a viagem, se você orar sobre a proposta de emprego, você orar seja pelo que for, e no seu coração ficar o tempo fechado, sabe, o negócio meio nublado lá por dentro de você, Deus está dizendo para você não tomar a decisão. E assim nós vamos aprender a ser guiados pelo nosso Espírito. Você está aqui ainda? Tem muita coisa a se ensinar sobre esse assunto. Não é em poucos minutos e vamos trazer todo o conteúdo. Mas se você que é crente, você que é filho de Deus, você precisa aprender a ser dirigido, a ser guiado pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz: todos os que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Você não pode ser guiado por suas emoções, você não pode ser guiado por profetas, você não pode ser guiado por revelações, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.